Olá, querido amigo, olá, querido irmão. Estamos aqui mais uma vez no canal do David Dantas para comentar a revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Nós temos um tema que abrange todo o trimestre e você está acompanhando aí na sua tela o título dessa lição, ou que vai reger o trimestre. É o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Em termos de lição, nós iremos para a segunda lição. Nossa segunda lição, que você está vendo também aí na tela, que tem o tema O Reino Dividido, Jeroboão e Roboão. O Reino Dividido, Jeroboão e Roboão. Nós temos os nossos objetivos, você também pode conferir aí na tela. O objetivo geral é ressaltar a importância de ouvir bons conselhos. Esse é o nosso objetivo geral. Os objetivos específicos são 3. Confira aí também na tela. Elencar as principais causas da divisão do reino. O segundo é apresentar as falhas e as más decisões de Roboão. O terceiro objetivo específico é pontuar o pecado de idolatria de Jeroboão. Esses então são os nossos objetivos, a serem atingidos ao longo desta lição. A lição ela se divide em três pontos, eu poderia dizer, 3 tópicos, O primeiro tópico e os seus desdobramentos, os seus subtópicos. O primeiro tópico é as principais causas da cisão. Nós temos 2 subtópicos. O primeiro é a carga pesada de Salomão. O segundo subtópico é a divisão do reino. O segundo tópico, com os seus subtópicos, o segundo tópico é os erros de Roboão. Os erros de Roboão é a repetição dos erros de Salomão. O segundo subtópico é os maus conselhos dos amigos de Roboão. E o terceiro subtópico é o cuidado com os conselhos. O cuidado com os conselhos. E o terceiro tópico é o reinado e a idolatria de Jeroboão. Os subtópicos é o primeiro, a rebeldia de Jeroboão. O segundo subtópico é Jeroboão, o primeiro rei do norte. E o terceiro subtópico é consequências da idolatria. Nós temos o nosso texto áureo. Você confere aí também na sua tela o texto áureo. O texto áureo diz, e está em Provérbios capítulo 19, versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Nós temos também a nossa verdade prática. Você confere aí na sua tela também. A verdade prática diz: os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Tremendo, meus irmãos? Que tremendo a consequência ou o desdobramento de acatar um mau ou um bom conselho, Enquanto que o mau conselho leva para a ruína,
O bom conselho livra da morte, traz consequências positivas para as nossas vidas. Como os irmãos já sabem, essa é a minha particularidade. Eu não estou muito preocupado, em acabar rápido a nossa lição. Não, eu vou aqui tentando cavar o máximo de verdades para a nossa vida contida na Bíblia, na nossa revista, na nossa revista. Então, por exemplo, o título diz: o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Ora, se o reino agora é dividido, significa que o reino era uno. Existia apenas um reino, o reino de Israel, o reino do povo de Deus. E agora, nesse momento, ele está se dividindo. Mas como entender isso? A Bíblia nos diz em 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 1, que Jacó, que posteriormente foi chamado de Israel, Jacó teve 12 filhos, os 12 patriarcas. Cada patriarca responsável por uma tribo. E essas tribos, 12 tribos, formavam então o povo de Israel, o povo de Deus, a nação santa, escolhido pelo Senhor Jesus Cristo. Então essas 12 tribos formavam o povo de Deus, o reino de Israel. Nós vemos então o nome dos filhos, que derivou então as 12 tribos que formou o reino. Nós temos Rubens, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, Gade, Naftali ou Naftali, alguns dizem, Assé, José e Benjamim. Esses eram os 12 filhos de Jacó, que surgiram as 12 tribos. As 12 tribos formavam o único reino de Israel. Então, quando houve a divisão, Jeroboão ficou com 10 tribos e Roboão ficou com 2 tribos. Jeroboão ficou com 10 tribos e Roboão ficou com 2 tribos. Jeroboão ficou com o reino do norte, mais conhecido como reino de Israel. Em determinado momento, a Bíblia vai dizer reino de Israel. E a gente sabe que é o reino do norte. Esse reino do norte também tinha a sua capital. A sua capital era Samaria. Alguns dizem Samária, outros dizem Samaria. Então, Jeroboão ficou com 10 tribos, a tribo de Israel, o reino de Israel, e tinha como sua capital a Samaria. Em contrapartida a isso, Roboão ficou com 2 tribos, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. E tinha a sua capital, a cidade de Jerusalém. Esse reino também é conhecido como reino de Judá. Enquanto um é conhecido como reino de Israel, o outro é conhecido como reino de Judá. É reino do norte e reino de Judá. Reino do sul e reino do norte. Então, a pergunta que nós fazemos é: o reino era uno, agora está dividido. Por quê? O reino foi dividido. Qual o motivo? O que levou à divisão deste reino? O primeiro tópico da nossa lição, ele vai falar a respeito disso, dessas principais características que levaram à cisão do reino. Mas eu consigo identificar como a conclusão. Existe um pontapé inicial, que eu concluo dizendo que é o não acatar de um conselho. Por que o reino dividiu? Porque não foi acatado um conselho pela parte de Roboão. Então, vamos analisar um pouco mais aqui o nosso textual, que dá para a gente tirar bastante lições para as nossas vidas. Por exemplo, o textuário diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Tem um termo teológico
que se refere à escritura do livro de Provérbios, mas eu não me recordo aqui e quero colocar da maneira como eu imagine, até mais simplificada, para você entender. Por exemplo, o provérbio da oposição de verdade. Por que oposição de verdade? Porque o texto diz: o conselho do Senhor permanecerá. O oposto a isso, o conselho do homem, irá para a bancarrota. O conselho do homem se desfará. Essa seria a oposição que eu chamo aqui de oposição do provérbio. Se o conselho do Senhor permanece, o conselho do homem se desvanece. É a primeira lição que a gente tira aqui, então, do nosso texto áureo. O que mais nós podemos tirar aqui? Quando o texto diz, mas o conselho do Senhor, quando fala o conselho do Senhor, isso está ligado ao quê? À vontade de Deus. A vontade de Deus. E quando a gente mergulha um pouco mais na Escritura, ela vai nos dizer algumas particularidades dessa vontade de Deus, algumas características que essa vontade de Deus tem. Quais são? Está em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então observe que a vontade do Senhor permanecerá, e ela é boa, perfeita e agradável. Mas onde está contida a palavra? Onde está contida a vontade de Deus? Na palavra do Senhor. Eu tenho um conceito que eu desenvolvi a respeito da palavra de Deus. O que seria a palavra de Deus? É a vontade de Deus expressa, escrita para os homens. Nós encontramos a vontade de Deus escrita na palavra de Deus. Não há outro lugar onde nós podemos encontrar. Como é que eu sei que eu estou agradando a Deus? Quando eu contrasto o meu estilo de vida com aquilo que está estabelecido na Bíblia Sagrada. Não me recordo muito bem o texto, mas colocando aqui com as minhas palavras, o salmista vai dizer: como o jovem purificará o seu coração ou o seu caminho? Observando-o segundo a palavra do Senhor. Ou seja, pega o caminho, pega a palavra e faz o contraste. Pega o caminho, pega o coração e faz um contraste com o que está na Escritura. Encaixou? Está fazendo a vontade do Senhor. Que a vontade do Senhor está na Bíblia Sagrada. Ainda dentro daqui do nosso texto áureo, eu poderia destacar uma coisa muito interessante, que é bom quando a minha vontade se encaixa com a vontade do Senhor. Quando a minha vontade se harmoniza com a vontade do Senhor. Isso é maravilhoso. Quando eu faço um plano, um projeto, quando eu desejo algo e isso está de comum acordo com a vontade do Senhor. Agora, o ruim é, entre aspas, quando a minha vontade ou a vontade de Deus, ela entra em contraste com a minha, elas se opõem. Aí que entra a dificuldade. Porque eu ficar alegre e feliz quando a minha vontade está de acordo com a de Deus, mas quando Ele diz não para as minhas vontades, aí dói. É quando a maioria então começa a se perder. É nesse momento então que muitos se distanciam de Deus, se distanciam da vontade de Deus, porque a vontade deles é muito maior. É como alguém que estava gerando uma criança ali dentro e houve uma frustração, um aborto, fica o trauma. Assim são algumas pessoas em relação à vontade de Deus. Elas não conseguem aceitar. Mas a Bíblia está aí para nos ensinar que a vontade do Senhor ela é boa, é perfeita, ela é agradável. E diz o provérbio que ela permanecerá eterna. Avançando um pouco mais, poderíamos dizer aqui para nós, que mais nós poderíamos aqui dizer? Ao pedir conselho, esteja aberto para acatar
mesmo que venha contrariar. Porque às vezes nós planejamos, nós criamos os nossos projetos e fechamos o nosso coração, nos agarramos naquilo e vamos correndo cegamente. Mas e se alguém chega e diz alguma coisa que contraria aquilo, trazendo talvez ali até uma orientação para nós? É nesse momento que nós devemos estar com o nosso coração aberto para ponderar se de fato aquilo que a pessoa está falando é real, porque na maioria das vezes é real. Ela está do lado de fora e precisa então ser observado com clareza assim. Vamos mais adiante. Na minha lição, que é a do professor, tem uma parte aqui que se chama Interagindo com o Professor. E uma coisa que me chamou a atenção, e eu leio aqui para nós, e diz assim: a experiência e a prudência dos mais velhos é fator preponderante para a consideração dos seus conselhos e orientações? Então ele faz uma pergunta aqui à revista. O que é importante para você a experiência, como ele diz, e a prudência? A resposta é sim. Porque há duas situações aqui. Nós sabemos que nem sempre somente a experiência é suficiente. Em termos de idade, poderíamos dizer. Alguém que está ali com muito tempo de vivência, muito tempo de vivência, tem uma experiência muito grande, mas não é prudente. Viveu uma vida o quê? Vivendo atabalhoado, não aprendeu lições da vida, mas tem ali a sua idade já avançada, tem uma larga experiência. E não é esse ponto somente que deve ser levado em consideração, mas também a prudência. E também não significa que alguém jovem não possa dar um conselho bom, porque o que importa agora nesse momento é a prudência. Nós vemos que os jovens têm como característica a inconsequência. Eu moro aqui no interior do Pará, em São Francisco, e nós vemos alguns jovens que pegam sua motocicleta, levantam o pneu, tem 2, 3 atrás, montado na moto, e saem a toda velocidade, a toda disparada, inconsequente. Mas nós vemos um equilíbrio aqui entre experiência e prudência. Eu fiz uma observação que diz assim: não é fator preponderante considerar conselhos e orientações pelo simples fato da pessoa ser mais velha. Não é o fato da pessoa ser mais velha que aquele conselho será seguro, será o que? Certeiro, mas o que vale é a prudência. Por exemplo, se nós fôssemos tomar Deus como exemplo daquele que nos dá o conselho, Deus ele é onisciente, ele já sabe das coisas de maneira antecipada. Então vale aqui muito bem acatarmos os conselhos do Senhor, porque ele é onisciente, sabe as coisas de maneira antecipada. Ele não somente porque na verdade Deus vive fora do tempo, mas ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Vamos para a nossa introdução. O que diz a introdução? Após a morte de Salomão, em 931, o seu filho Roboão subiu ao trono. Ele foi o principal responsável pela divisão do reino em duas partes: Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá. A fatídica história de insensatez deste rei nos mostrará as consequências de uma má decisão. Observe as consequências de uma má decisão. Ele continua dizendo aqui a lição: essa história nos ensinará ao quê? A dependermos cada vez mais de Deus em momentos que tomamos decisões importantes na nossa vida. Nós sabemos que o ser humano, a partir do momento em que ele nasce,
ele vive a sua vida fazendo escolhas, tomando decisões, caminhando estradas que precisam ser decididas coisas, e muitas delas de suma importância. Por exemplo, o que eu sou hoje é fruto ou resultado do que ontem eu escolhi, e eu serei amanhã o que hoje eu escolher. Então, já que isso é tão importante e reflete na minha vida para o meu futuro, eu tenho que considerar Deus, que é como a lição aqui está nos dizendo, que nós devemos colocar Deus, depender mais de Deus. A Bíblia não fala sobre o temer a Deus. O meu simples conceito a respeito de temer a Deus é considerar Deus. Porque o que seria temer a Deus? Ter medo, ter respeito, considerar. Então, considerar Deus é temer a Deus. Considerar Deus nos meus planos, nos meus projetos, nos meus sonhos, naquilo que eu pretendo galgar, no meu futuro. Estou considerando Deus. Estou colocando Deus nas áreas da minha vida. E isso é importante e é maravilhoso, porque nos traz o quê? Segurança. Então, dentro ainda dessa perspectiva, nessa a divisão do reino por conta ou falta de um não acatar de um conselho sábio, foi que o reino foi dividido. Então, uma má escolha, uma má decisão, um mau conselho pode trazer consequências irreversíveis para a nossa vida. Irreversíveis. Então nós devemos dobrar a nossa atenção em relação a essas questões dos conselhos. Com quem nós estamos tomando conselho? Quem está nos orientando? A quem nós estamos ouvindo? Precisamos estar atentos em relação a isso, para não sofrermos consequências desastrosas, talvez irreversíveis na nossa vida. Vamos mais adiante. O primeiro ponto, as principais causas da cisão. O primeiro ponto é a carga pesada de Salomão. A revista diz: devido às alianças externas feitas por Salomão, ele não precisou se dedicar às guerras. Seu reinado foi marcado em partes pela paz. Seu trabalho era o quê? Proteger, ampliar o Estado e conservá-lo uno. Seus investimentos eram direcionados para construções e projetos arquitetônicos grandiosos, tais como templos, palácios, tantos outros que marcaram o seu governo. Contudo, para que todas essas idealizações se tornassem realidade, a população que pagava o imposto muito pesado. Além disso, com o objetivo de colocar em prática os projetos do rei, havia a obrigação do uso da mão de obra dos trabalhadores de todas as tribos. Então a lição está nos dizendo que o reino de Salomão foi um reino de paz. Ele conquistou terras, não por meio das armas, mas por meio da sua sabedoria dada por Deus. E o reino dele foi então crescendo, foi expandindo, foi se avolumando. É como que uma máquina que vai sendo desenvolvida. Um reino rico, próspero, pomposo, cheio de glamour. Mas para que isso se sustente é necessário o quê? Investir. É necessário colocar situações para manter aquele reino gigantesco, esplendoroso, cheio de riquezas. Por conta disso, o povo era o prejudicado, porque eram eles que pagavam os impostos para manter, para suprir todo este reino. A Bíblia vai dizer que das 12 tribos, cada tribo era responsável por alimentar os trabalhadores do rei durante um mês. Cada tribo ficava responsável por um mês de alimentação de todos os funcionários do rei Salomão. Olha como é. Então, nós vemos o quê?
um reino que cresce, um reino que precisa de manutenção. Para ser mantido, precisa-se de alguém que o financie. Quem? O povo. Então o povo vivia subjugado a pagar tributos, seus impostos, para manter as regalias do rei Salomão e do seu reinado. Então vamos para o segundo subponto, a divisão do reino. O autoritarismo do rei Salomão culminou no descontentamento de 10 tribos do norte. Em contrapartida, as tribos de Judá e Benjamim, que ficavam ao sul de Israel, participavam ativamente do governo e faziam parte da sua corte. Quando Salomão morreu em 1931 a.C., seu filho Roboão foi questionado pelos líderes de Israel sobre o comando de Jeroboão, sobre o aperto vivido por eles. O povo pediu para que Roboão diminuísse sua carga de trabalho, mas ao contrário, seguiu o conselho dos jovens e não dos anciãos. Roboão tornou o fardo ainda mais pesado para os trabalhadores. As 10 tribos do norte, sob a liderança de Jeroboão, se rebelaram contra a decisão e formaram um novo reino, o Reino do Norte. Então, 10 tribos dessa eram mais penalizadas do que as outras. As outras duas, elas até gozavam de uma certa regalia da parte do rei. Quando Salomão morre e Roboão ascende ao trono, existia um homem chamado Roboão, que fazia parte das 10 tribos que estavam sendo mais penalizadas. Ele se une a uma quantidade de pessoas ali e vão até o rei Roboão, tentar reaver esta situação do pagamento de tributos, de impostos que o povo estava pagando. Eles foram ali naquela ânsia de fazer com que o rei Roboão diminuísse, a carga pesada dos impostos que eles estavam pagando. E ele então decide que o povo vai e volte ao terceiro dia. Nesses 3 dias é quando Roboão ele sai para pedir conselhos. Ele pede conselhos aos anciãos e ele pede conselho aos jovens. Primeiro ele vai até os anciãos. E os anciãos ali, então, os anciãos ali dão um conselho que até então ele vai de encontro à vontade do coração daquele jovem. Por exemplo, os anciãos disseram, acata o que o povo está dizendo, serve este povo e eles vão te servir por toda a tua vida. Só que aquilo contrariou a lógica ou o desejo do coração daquele jovem. Você lembra que no início eu disse que o conselho do Senhor permanecerá, e o conselho está ligado à vontade de Deus? E a vontade de Deus, na sua grande maioria, ele entra em contraste com o nosso. Aqui que está a dificuldade de nós acatarmos os conselhos de Deus. Foi assim que aconteceu com Roboão. Ele esperava uma resposta, uma atitude que se amoldasse àquilo que ele estava pensando por dentro, mas foi diferente. Ele decidiu então abandonar aquele conselho dos anciãos e foi até os mais jovens que cresceram junto com eles. E como já falamos aqui a respeito da juventude, eles disseram: se o teu pai foi pesado, ser mais pesado ainda, cobra mais impostos mesmo. E assim ele fez. Foi quando então houve a cisão, a separação, por conta do encargo mais pesado ainda sobre o povo. O povo não aguentou. Ainda tirando algumas verdades para nós, o que está em jogo então quando Roboão ele é confrontado com o conselho dos anciãos? O orgulho. O orgulho dominou o coração. Eu sou rei, eu decido, não é a vontade de vocês. E nós já vimos na lição passada que o orgulho precede o quê? A ruína. Ou seja,
Aqui vai na frente o orgulho e por trás vem a ruína, a destruição. Em contrapartida a isso, a Bíblia diz que a humanidade precede a honra. Observa que a Bíblia diz que Deus ele deixou, ou Jesus deixou o seu trono de glória, não tomou por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se, tomando a forma de servo. E lá no final diz que Deus o exaltou e colocou o nome dele acima de todo nome. Aí está o segredo, a humilhação, uma vida de humildade, porque a humildade vai na frente da honra. Todo aquele que tem uma vida de humildade tem uma vida com honra, tem uma vida com honra. Mas aquele que vive uma vida no orgulho, como foi aqui esse abençoado, como foi aqui o orgulho de Roboão, trouxe para ele o quê? A ruína. Trouxe para ele a ruína. Mas a humildade traz honra. Dentro dessa perspectiva de que por conta do orgulho não há aqueles que acatam o conselho, eu digo, quantos filhos hoje não sofrem porque não deram crédito aos conselhos dos seus pais? Nós vemos muito vividamente pessoas que desprezam o conselho dos pais para buscar conselhos lá fora. Eu tenho um conceito que diz que conselho de pai é algo divino. Aqui no interior funciona muito assim, né? Quando um garoto quer ir ao igarapé, a mãe não deixa e a gente desobedece aquela ordem, parece uma coisa. Sempre acontece alguma coisa ruim. Fura o pé, corta o pé, quebra um braço, mais ou menos assim que funciona. Porque conselho de pai é conselho divino. Então, infelizmente, muitos filhos, talvez até você que esteja me escutando agora, esteja sofrendo porque um dia não deu crédito aos conselhos dos seus pais. E hoje sofre amargamente. Porque conselho de pai é algo de fato divino. Quantos filhos sofrem por não atenderem os seus pais? Quantos crentes ou pessoas sofrem por não atenderem aos conselhos de Deus? Lembra que o conselho de Deus, na maioria, ele entra em contraste, em conflito com nós. Por conta disso a gente rejeita e hoje sofre. Sofre porque nós rejeitamos o conselho de Deus. Rejeita o conselho do seu líder, rejeita o conselho do seu pastor. Hoje nós estamos vivendo um tempo, eu tenho observado isso, que quando a mensagem é de afavo, quando a mensagem é de mel, quando a mensagem é de bênção, quando a mensagem é de prosperidade, as pessoas acatam. Mas quando a mensagem é aquela mensagem que vai na ferida, que toca, que dói, eles rejeitam. Não, isso não é Deus falando, o irmão já está aí dando indiretas, é assim que funciona. As pessoas acham que Deus não fala mais, tudo é indireta, mas Deus está falando. As pessoas é que querem rejeitar a vontade do Senhor, os conselhos, aquilo que Deus está falando, e sofrem. Quantos sofrem hoje por rejeitarem a vontade do Senhor? Lembre, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. São os conselhos de Deus, são eternos, são vivos. Nós precisamos nos atentar a isso. Vamos mais adiante para o segundo tópico, os erros de Salomão. Os erros de Salomão. Diz aqui o primeiro subtópico, a repetição dos erros de Salomão. Então nós vemos o quê? Deixa eu fazer aqui a leitura para nós. Ao tomar conselhos com os anciãos e com os jovens, Roboão decidiu acatar o conselho dos jovens, demonstrando total desprezo para exercer a posição em que estava. O conselho dos anciãos dizia que a solução do problema era dar às 10 tribos o que eles pediam. Era simples, era só dar aquilo que eles estavam pedindo. Isso significaria desacelerar o processo de expansão e desenvolvimento do reino.
mas também abrandaria os ânimos agitados do povo, evitando assim a ruptura. Então, o que a nossa lição está nos dizendo? Que o povo ele foi até Roboão e disse: Roboão, diminui mais aí a carga, o peso, o fardo está muito alto. Ele toma o conselho com os mais jovens, diz: não, pelo contrário, eu vou apertar mais, eu quero mais. Então ele permaneceu no erro do seu pai. E eu tenho uma frase que diz assim, não é conhecida essa frase que diz: errar é humano, é da natureza humana, pela corrupção do nosso coração, o erro, a falha. Mas nós aprendemos por meio dos erros, por meio das falhas. E diz a frase que errar é humano, permanecer no erro, que é, me perdoe a expressão, burrice. E eu tenho uma filosofia de vida que diz: antes aprender com o erro dos outros do que aprender com os meus erros. Como assim? Porque quando eu olho para alguém e vejo que ele errou, aquele caminho eu já não traço mais. E vai doer nele. E eu aprendendo não vou sofrer. Eu aprendo com os meus erros, lógico que aprendo, mas a dor é maior. Então, vivamos assim, olhando, observando a vida, as pessoas, os caminhos que elas traçam, de forma que nós possamos sempre trilhar nos caminhos melhores, para não sofrermos tanto. Então, é a repetição dos erros. Ele repetiu os mesmos erros do seu pai. E as consequências vieram. A lição também nos diz que ele queria dar continuidade ao crescimento, à expansão do reino. Porque dizer assim: vamos diminuir os tributos, diminuam os tributos, é diminuir o progresso. Aquela aceleração, aquele crescimento do reino. E eu coloquei aqui um apontamento para nós que diz assim: quantos não estão a todo vapor em seus projetos, sem levar em consideração muitas coisas ou muitas implicações, e não dão crédito a um conselho que o fez? Então vamos imaginar uma pessoa aqui que projeta a sua vida, planos, estratégias, um futuro. Ele vai traçando assim as suas metas, seus objetivos. Ele vai desenfreado. Ele botou aqui como que uma bandana, aqui uma viseira, e vai a todo vapor. Mas imagine agora como alguém que está olhando para duas pessoas jogando dama. Não sei se você já teve a experiência de estar olhando duas pessoas jogando dama e você enxergar aqui uma jogada que eles não estão enxergando, mas eu estou enxergando porque eu estou numa visão privilegiada, eu consigo enxergar. Os jogadores não. Assim essa pessoa que vai traçando meta, ele está tão focado que não consegue observar o geral, o todo. Mas alguém está do lado de fora e está vendo e diz: ei, vai dar errado aí, não vai dar certo. Só que ele está tão desesperado que acaba negligenciando o conselho. Foi assim com Roboão. Ele queria ver o reino crescer, ele queria ver o reino expandir, queria ver o seu reino desenvolver cada vez mais. E não acatou o conselho dos sábios. Que risco, irmãos! Quando nós decidimos, pronto, e acabou-se, ponto final, não vemos mais nada, não acatamos mais nenhum conselho. Que risco nós corremos! Avançando um pouco mais no segundo subponto, diz: os maus conselhos dos amigos de Roboão. Diz assim a leitura: ao seguir os conselhos dos jovens, Roboão assinou a sua própria sentença. Observa? As 10 tribos se rebelaram e sob seu domínio ficaram apenas 2 tribos, Judá e Benjamim. Roboão deu ouvido aos maus conselhos e isso o levou à ruína. Tem um pastor, o Josué Gonçalves, que diz: não ouça quem não escuta a Deus. Interessante essa observação dele. Então,
Eu tenho que buscar conselhos de pessoas que são pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus. E o que seria se escutar a Deus? Que leem a palavra, que meditam, que estudam, que compreendam a palavra. Não é só pelo fato da pessoa estar dentro da igreja que eu vou tomar conselhos. Eu vou tomar conselhos com aquelas pessoas que escutam a Deus, ou seja, que leiam a palavra, que estudam a palavra. Essas são as pessoas que nós devemos tomar conselhos. E não foi o que aconteceu com Roboão. Ele desprezou os sábios, os experientes, aquelas pessoas que um dia orientou o próprio pai dele. Não, ele foi com os mais jovens. E a consequência foi inevitável. Vamos mais adiante. O cuidado com os conselhos, os cuidados com os conselhos. Quando o orgulho se torna o centro de nossas vidas, lembra do orgulho? O orgulho precede a ruína. Quando o orgulho se torna o centro das nossas vidas, ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Olha, observa o quão pernicioso é o orgulho a ponto de nos cegar e nós não compreendemos o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é. Um risco muito grande. Continua dizendo aqui a lição: assim foi com Roboão. A falta de sábios conselhos pode levar ao ser humano a 3 níveis de declínio: moral, ético e espiritual, tornando-o empobrecido e decadente. Então observa que o orgulho nos cega a ponto de não haver mais discernimento. E isso traz consequências desastrosas. A lição diz que a falta de conselhos sábios pode levar o ser humano ao declínio. Interessante que a Bíblia diz que a fartura de conselhos há êxito nos projetos. Poderíamos citar aqui uma série de versículos a respeito dos conselhos. Então a Bíblia fala lá em Provérbios mesmo que nós devemos tomar muitos conselhos antes de tomar uma decisão, porque a falta de sábios conselhos leva o homem ao declínio, em 3 níveis: moral, ético e espiritual. Que significa o declínio moral entre pessoas? Perde-se a moral, perde-se o respeito, não tem mais consideração, está na lama, está na sarjeta, não dá mais crédito. E o que seria o aspecto ético? Consigo mesmo, não se sente bem, sente mal, vive a vida cabisbaixo, sem perspectiva, é uma pessoa introspectiva, é uma pessoa de baixa estima, é uma pessoa, devido às frustrações, os caminhos que foram trilhando e deram errados por falta de conselhos, é uma pessoa amargurada, triste, angustiada. É a questão ética. E a questão espiritual, com Deus, é o declínio espiritual com Deus. Não consegue mais se apresentar diante de Deus, não consegue adorar a Deus, louvar a Deus, erguer as mãos para adorar a Deus, não consegue dobrar os seus joelhos para falar com o Senhor, não tem mais fome de Deus, não tem mais sede de Deus, não tem mais vontade de estar na casa do Senhor, afastou-se, distanciou-se, talvez esteja vivendo até uma vida na lama do pecado. Que triste, né, meus irmãos? Que triste, que triste. Avançando um pouco mais, nós vemos aqui o terceiro ponto da nossa lição: o reinado e a idolatria de Roboão. Então, quando o reino se divide, aqui está Jeroboão e Roboão. Roboão com 2 tribos e Jeroboão com 10 tribos. Roboão, que ficou com a maioria, não querendo que o povo vá para este lado, porque aqui estava o templo deste lado. Ele imaginou assim: se o povo for para adorar, eles vão ficar lá, eles vão gostar de lá. Então o que ele faz? Ele constrói um templo em Dan e um em Berseba, nos 2 limites, de maneira que o povo agora, na mente dele, e assim ele ensinava: olha, vocês não precisam ir mais para lá, vocês podem adorar aqui. Aí ele começou também o seu declínio espiritual, trazendo sacerdotes que não eram da tribo,
colocando os levitas, que não eram da tribo, pessoas para estar ali nos templos, construiu bezerros para que o povo adorasse, dizendo assim: esses aí são os deuses, né, que tiraram vocês do Egito. Por exemplo, aqui, deixa eu pegar bem aqui, ver se está aqui. Não está aqui, infelizmente não está aqui. Mas ele diz para o povo: adorem esses aí, esses bezerros foram o Deus que tiraram vocês do Egito. O reinado e a idolatria de Jeroboão. Vamos mais adiante aqui na leitura. A rebeldia de Jeroboão. Jeroboão, filho de Nabate, pertencia à tribo de Efraim. Foi o primeiro rei do norte e reinou 22 anos em Israel. Ainda jovem, Jeroboão serviu ao rei Salomão, que se agradara do seu trabalho e o nomeou chefe dos servos da casa de José. Todavia, durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra ele, e Aías, o profeta, lhe comunicou que Deus o havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. Então aqui também nós vemos que até Salomão já estava desagradando a Deus, a ponto de Deus já escolher Jeroboão para cuidar de 10 tribos. Continuando, sabendo disso, Salomão tentou matá-lo, mas sem sucesso, pois ele se refugiou no Egito e lá permaneceu até a morte de Salomão. Então começa aqui a história de Jeroboão. Jeroboão era um homem que servia a Salomão. Ele foi destacado para ficar à frente de uma determinada tribo, servindo ali o rei. Mas ficou meio desgostoso também com a forma que Salomão conduzia o seu reinado. Salomão conduzia o seu reinado. E Deus então faz uma promessa para ele e dizendo que ele iria ficar responsável pelas 10 tribos. Chega aos ouvidos de Salomão, Salomão persegue ele se refugia. Depois que Salomão morre, ele volta. Aí quem já está reinando é Roboão. Aí ele junta pessoas e aquilo que os irmãos já sabem. Ele tenta diminuir ali os tributos e Roboão não acata. É quando há então agora a divisão. Segundo subponto, meus irmãos, Jeroboão, o primeiro rei do norte. Como só existia uma e houve agora a divisão, lógico que ele vai ser o primeiro, tá bom? Não tem muita coisa aqui o que comentar. Vamos para o terceiro subponto. Consequências da idolatria. O pecado da idolatria foi um dos principais motivos dos infortúnios do povo de Israel. Realmente, nós vamos ver ao longo da história do povo ali muita idolatria. O povo sempre virando as costas para Deus. Povo ingrato. Povo que não sabia ser grato ao Senhor. Vez por outra estavam adorando a outros deuses. Deuses que não podiam fazer nada por eles. Continuando. Deus não admite ter a sua glória a outrem. Por isso, o pecado da idolatria tem como consequência a separação de Deus e a destruição. Essa aí, meus amados, então, é a nossa lição de hoje. A segunda lição é da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Trazendo assim, agora aqui para nós, como conclusão, eu leio um pequeno ponto que eu destaquei aqui para nós finalizarmos, que diz assim: quando o crente tem Deus como seu guia, ele não toma conselho com pessoas que lhe farão o que ele quer ouvir, mas decidirá por ouvir pessoas que lhe falem a verdade. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas iriam cercar de mestres segundo o quê? Segundo a concupiscência dos seus corações, segundo o desejo do seu coração. Então, conforme é o desejo do meu coração, é que eu vou buscar o meu líder. E nós estamos vendo muito bem claramente, você sabe disso, que nós estamos vendo pessoas que, e a Bíblia diz lá, por meio de Paulo, que as pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, causando comichão nos seus ouvidos, dando agora atenção às fábulas, às histórias, que não é o Evangelho. Então nós vemos Paulo dizendo isso, nós vemos
a outra passagem também dizendo a respeito disso, das concupiscências, dos desejos, que os homens buscarão o mestre segundo as suas concupiscências. Eu gosto de meditar naquela passagem que Moisés ele sobe ao Monte Sinai e fica por 40 dias, o povo já está aqui embaixo se pervertendo, se corrompendo, e eles levantam o quê? Arão para ser o seu líder. Um rei ou um líder que acata o desejo do nosso coração. O que é que eles queriam? Queriam Deus. E aquele líder deu. Então, se eu sou uma pessoa promíscua, eu quero um líder promíscuo. Se eu sou um homem que tem um desvio sexual desregrado, eu quero viver em adultério e não me libertar, eu vou buscar um pastor, um líder que me assegure disso, que me dê essa liberdade de ser alguém que trai minha esposa. Infelizmente é para isso que nós estamos caminhando, queridos amigos e irmãos. Mas cuidado, lembra no início que a vontade de Deus entra em confronto com a nossa? Será que nós não estamos rejeitando a vontade de Deus por confrontar a nossa? E eu disse que o segredo é que mesmo sendo confrontados, nós venhamos acatar a vontade do Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável. Então diz aqui a lição: vamos preferir a verdade, ainda que não se amolde a nossa vontade. Meus amados, fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe as vossas vidas, tenhamos conselhos sábios, busquemos conselhos sábios com pessoas sábias da parte do Senhor Jesus. Que essa reflexão venha para edificar a tua vida, a tua casa, a tua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus e até a nossa próxima lição, se assim Deus permitir, em nome de Jesus. Amém e amém.